Saudações a todos! Estamos em mais uma terça-feira em que o nosso estudo é a educação do Espírito à luz do Consolador. E temos buscado temas que nos auxiliam a compreender essa trajetória, essa jornada do Espírito nas suas mais diversas encarnações, nas suas lutas, para conseguir chegar a um ponto, né, em que o discernimento, o bom senso, a capacidade de resistir a um arrastamento, vão surgindo ali como um processo dentro dessa escalada evolutiva. Cada vez mais, desde que se deseje, o espírito vai aprimorando o seu bom senso, a sua capacidade de escolha, escolhas mais saudáveis, o exercício do seu livre-arbítrio, né? Conseguindo fazer um melhor uso. Tudo isso se traduz, né, através das diversas experiências, nas variadas etapas, estágios em que temos estado aqui, no nosso caso, aqui no planeta Terra. Então, há muito a buscarmos, a compreendermos e que todo esse embasamento que essa doutrina nos traz possa nos servir de alicerce firme, né, para que consigamos realmente entender que os nossos destinos, na verdade, quando falamos em destino, inclusive trouxemos no encontro passado, quando falamos em destino, compreendamos o verdadeiro significado desse destino. Como vimos, o destino é essa destinação à perfectibilidade, né? Evidentemente que dentro daquele processo de programação para o bem, todos nós reencarnamos, existe ali um programa que visa o nosso bem, o nosso crescimento, chamada de programação para o bem, de acordo com um dos livros de André Luiz, Missionários da Luz. E entendemos bem essa programação para o bem, porque não existe ali uma coisa taxativa, né? Vai acontecer isso, mais isso na sua vida, porque grande parte das situações dependem das circunstâncias criadas, dependem da nossa postura, das nossas escolhas. Então, evidentemente que esse destino, como alguns preferem entender, porque nos isenta das responsabilidades, esse destino desta forma, compreendida dessa forma, não existe. O que existe, sim, determinados pontos fundamentais da nossa experiência são determinados. E a encarnação já nos conduz ali, de alguma forma, para que aqueles pontos necessários ao nosso crescimento se façam presentes, né? Mas é dentro ali da forma como nós nos colocamos na nossa trajetória, né? No nosso dia a dia, a forma como entendemos as coisas, como nos posicionamos, as escolhas que fazemos, a aceitação ou a revolta, o controle ou descontrole, tudo isso corre por nossa conta, né? Mas o que fica como destino é que todos nós temos uma trajetória a ser seguida e não há como fugirmos. Podemos adiar, podemos estacionar, mas todos seguiremos por este caminho traçado, que é o da perfectibilidade, que é o caminho de volta ao Criador, né? Todo filho retorna à casa do Pai. E vamos ver então, no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, o que temos? Reflexionando nas profundas propostas e análises do eminente pai da psicologia analítica, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, permitimos-nos deter
o pensamento no admirável conceito a respeito do unus mundus. Unus mundus. O insigne mestre, utilizando-se dessa definição medieval, aplicou-a na sua psicologia com a conexão íntima de significados que se estabelece entre cada plano de existência e todos os demais. Então, unus mundus, né? Traduzindo justamente essa conexão, como ele fala, a conexão íntima de significados. Nada obstante, durante o Renascimento, a filosofia informava que se trata do modelo potencial da criação pré-existente na mente de Deus ou poder seminal de Deus, a sapiência Dei, que transforma em nada em incontáveis formas, segundo a sua discípula e cooperadora Marie-Louise von Franz. Esse contínuo de energia em desenvolvimento incessante tem a sua origem no momento da criação, que se expressará mais tarde no ser humano como arquétipos, sonhos, ilusões, anseios, constituindo símbolos de que se utiliza a psique para expressar-se, proporcionando bem-estar ou dando lugar aos conflitos perturbadores. Então, depreendemos de tudo isso que esse desenvolvimento incessante tenha origem desde que fomos criados, né? Pegando já a criação como espíritos, né? Porque sabemos nós que o princípio inteligente caminha pelos reinos, né, da natureza. Mas quando ele chega no ponto, ao adentrar a humanidade, é o momento em que, metaforicamente, saímos das mãos augustas do Criador, como espíritos imortais, né? Então, é nessa condição de humanidade, é nesta condição que surgem os arquétipos, né? Gustav Jung chamava de arquétipos, que na verdade é esse nosso passado, todo aquilo que fica gravado em nós e que surgem, né? Trazendo ali muitas vezes bem-estar, dependendo ali do que está no nas nossas recordações, no nosso porão, nas nossas gavetas, né? Ou os conflitos perturbadores. Desta maneira, a psique não se encontra sediada apenas no cérebro, mas nesse unus mundus, representando todo o processo de interação e de desenvolvimento das potencialidades inatas, trabalhando pela edificação e conquista da plenitude no curso do tempo. Então, o Jung, né, ele diferiu bastante ali nos conceitos, nos entendimentos do seu mestre Freud, né? Porque ele entendia esses arquétipos, ele entendia esses arquivos mentais, né? Porque ele percebia, ele se sentia muitas vezes numa outra aparência, né? Numa outra vivência. Então ele tinha uma percepção, uma sensibilidade espiritual, mediúnica, que assim ele não entendia dentro desses conceitos da mediunidade até então, né? Mas isso se dava, né? E isso foi um ponto muito importante ali no seu entendimento da análise da psique humana, né? No método que ele busca, na forma como ele conduz o seu entendimento em relação à nossa psique. E continuando,
Para que se opere o desenvolvimento da psique, realizando-se o unus mundus, Jung propôs um estudo cuidadoso das forças que lhe são indissociáveis, tais sejam a consciência e o inconsciente, assim como as energias que lhe são contrárias, a natureza e o espírito. Analisando-se o ser humano, dizia-se em linguagem psicológica habitual que ele era constituído por corpo e mente, né? Então, ser humano, corpo e mente, espírito e matéria, demonstrando a independência e a transitoriedade dos elementos que o conformam. Nada obstante, na atualidade, deve-se alterar a maneira de expressar os conteúdos que o compõem, apresentando-o na condição de corpo, mente, espírito, matéria, né? Em perfeita integração, formando uma unidade. Então, corpo, mente, espírito e matéria formam, né? Entende-se na atualidade perfeitamente, forma uma única unidade. Allan Kardec, aprofundando a sonda psicológica da investigação dessa dualidade, encontrou o órgão intermediário para servir de traço de união em ambos, detectando o perispírito responsável pelo arquivo das experiências vivenciadas no seu campo semimaterial, igualmente encarregado do intercâmbio das energias retidas no inconsciente individual e coletivo, assim como das conquistas e realizações do ego direcionadas ao self e vice-versa, né? O self é o si mesmo, né? O eu é o eu. Então, o que nós estamos vendo aqui? Muito importante que Allan Kardec, né? Ele detectou essa união do espírito ao corpo, do corpo espiritual ao corpo. Por quê? Porque ele bem compreendeu, e assim lhe trouxeram os espíritos, né? Que esse corpo é de natureza semimaterial. O corpo espiritual, chamado por Allan Kardec de perispírito, é de natureza semimaterial. Não é a matéria como a nossa, mas é matéria. Tanto que no plano espiritual as coisas não estão vagando, difusas, elas têm a forma, elas têm a consistência, elas têm a matéria, evidentemente muito mais que intenseciada que a matéria do nosso plano, mas é matéria. E é nesse corpo espiritual, nesse perispírito, que está ali preservado o nosso arquivo, a história, o nosso histórico, né? Tudo que fizemos, tudo que vivemos, as nossas experiências estão nesse arquivo. Por isso que as carregamos quando estamos encarnados, né? Mesmo quando abandonamos o corpo de carne, isso não muda nada, porque não é na carne que as recordações estão, né? Então, esse arquivo mental, esse arquivo do nosso histórico sempre estará conosco. E o seu reservatório, digamos assim, é o perispírito. Aí poderíamos, talvez alguém esteja pensando, mas o perispírito também vai se transformando, vai se depurando. Como fica? Como fica esse arquivo? Se essa matéria também vai sofrer modificações na medida em que o espírito evoluir? Temos que compreender que o perispírito, ele não é de uma natureza única, digamos assim, para nós entendermos. É como se ele tivesse uma parte mais externa, mais densa, mas também ali, né,
um corpo mental, uma parte mais sutil, que é onde fica o arquivo, que é onde fica a essência, a nossa essência. Porque o que seria de nós sem esse histórico de vida nos acompanhando? Estaríamos a cada encarnação, a cada retorno, recomeçando? Não. Carregamos para onde formos, né? Bem, nessa trilogia, espírito, perispírito e matéria, né, surge o ser como, porque Kardec colocou espírito, perispírito e matéria, né? Surge na matéria, ele põe o corpo físico, no perispírito é o corpo espiritual e o espírito é a alma que anima, né, a esses corpos. Então surge o ser como unidade individual, partícipe do grupo social, da natureza, do planeta em que habita. Por sua vez, a Terra move-se na imensidão galáctica, que faz parte do cosmo como uma forma de unos mundos totalizados. Então, por sua vez, a Terra move-se na imensidão galáctica, que faz parte do cosmo, em uma forma de unos mundos totalizados. Então, a Terra também tem essa individualidade, o nosso planeta Terra, né? Assim como cada indivíduo, cada espírito criado por Deus. Na verdade, já falamos de outras vezes que até os animais possuem a sua individualidade, aquele princípio inteligente que não seria propriamente interessante chamarmos de alma nem de espírito, é um princípio inteligente em desenvolvimento embrionário, né? Ele também carrega a sua individualidade, tanto que reencarna, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, né? E assim vamos nós. O ser humano, portanto, é uma unidade composta por três faces que se completam quando da jornada material. Energia pensante, então, quando estamos encarnados, né? Na jornada material. O ser humano tem três faces: energia pensante, energia semimaterial e organização física. Então, energia pensante é o espírito. Energia semimaterial é o corpo perispiritual. E organização física, o nosso corpo. Graças ao fenômeno da morte biológica, a matéria desintegra-se. Sob o efeito da parada cardíaca e da ausência de oxigênio, liberando o espírito, a psique, envolto neste corpo intermediário, que é o perispírito, que lhe preserva as memórias e encarrega-se de determinar as futuras organizações fisiológicas nas quais se encontrarão as fixações mentais e psicológicas. Um estudo profundo, portanto, da criatura humana terá que manter em conta os biótipos psicológicos responsáveis pelas formas e expressões como se manifestam na sua imensa diversidade. Então, um estudo profundo da criatura humana terá que manter em conta os biótipos psicológicos responsáveis pelas formas e expressões, como se manifestam na sua imensa diversidade. Cada indivíduo é o somatório das suas experiências evolutivas, mediante as sucessivas reencarnações que vão modelando o caráter e os sentimentos, os valores éticos morais e as aspirações,
as organizações celulares que formam os órgãos e o seu equilíbrio ou desarmonia, através da anatomofisiologia, o que contribui para uma existência saudável ou doentia. Então, as reencarnações, elas vão modelando o caráter. Porque as lutas da vida, elas nos impulsionam, mesmo que nós sejamos muito recalcitrantes, a vida vai nos ensinando. Então, hoje, se não é hoje, é amanhã, nós iremos sendo trabalhados, né? Um diamante a ser lapidado ao longo do tempo, né? Alguns deixam-se lapidar mais facilmente e outros com mais lutas, mas vamos nós nessas buscas dessas possibilidades. Mas o importante é compreendermos que as reencarnações sucessivas vão modelando o caráter. Portanto, trabalhando os sentimentos, trabalhando os valores éticos morais, porque nós podemos estar no estágio em que não temos valores éticos, não temos valores éticos, valores morais, então entendemos que tudo é válido, que tudo é permitido, que devemos fazer o que dá na nossa cabeça, porque somos livres, né? E a partir do momento que somos livres, temos o direito de fazer o que bem entendermos, independente do que esteja causando aqueles que nos amam, independente do que esteja causando a nós mesmos e a toda a sociedade com a qual convivemos. Então, mas isso vai se modificando no decorrer dessas experiências, né? As organizações celulares que formam os órgãos e o seu equilíbrio ou desarmonia através dessa anatomofisiologia. Então, anatomia fisiológica, né? Que depende muito ali da formação do nosso caráter. Os tipos psicológicos junguianos derivam-se das 4 funções de adaptação pelas quais a consciência manifesta a sua atividade: intuição, sensação, sentimento, pensamento. Então, amarrando um parágrafo com o outro, nós vamos ver que os nossos órgãos, né, o nosso equilíbrio, a nossa desarmonia vai dependendo ali do desenvolvimento desses sentimentos, né? Do modelar do nosso caráter, que vai ali sendo responsável por situações que vão surgindo no nosso organismo físico. Né? Nós vamos criando quantas coisas que não precisaríamos viver em termos de organização fisiológica, mas vivemos porque criamos. Não precisaria ser assim, né? Quantas dores, quantos processos de doenças que se instalam pelas desarmonias que cultivamos. E os tipos psicológicos junguianos, então, como está sendo colocado, derivam-se das 4 funções de adaptação, pelas quais a consciência manifesta a sua atividade. Então, vamos ver quais são essas 4 funções que Jung coloca: intuição, sensação. Olha, é intuição, tracinho, sensação, né? Sentimento, tracinho, pensamento. Então, intuição, sensação e sentimento, pensamento. Esses tipos psicológicos estabelecidos, no entanto, não se restringem apenas aos 8 apresentados pelo cientista suíço, que reconhece existirem outros mais, que, à luz do Espiritismo, podem apresentar características além da introversão e da extroversão, trabalhando a afetividade e o comportamento de cada qual.
À medida que ocorre o desenvolvimento do espírito e se desvelam as suas incontáveis possibilidades, mais complexo torna-se o indivíduo, aparentemente igual a todos os demais, entretanto muito especial e diferente de todos. Como heranças mais graves e tormentosas, a imensa gama de emoções sintetizadas na culpa e remorso, no medo, na ansiedade, formando biótipos muito diversos entre si, né? Então, nós estamos vendo aqui, de acordo com com o entendimento psicológico junguiano, né, as consequências dessa complexidade que trazemos como indivíduos, né? Então, dentro dessas incontáveis possibilidades de desenvolvimento, né, surgem então as diversidades, as diferenças, aparentemente todos iguais, ou muito próximos, né, em aparência, mas com grandes diferenças. E ele fala das heranças. Heranças é aquilo que nós herdamos de nós mesmos, né? Como heranças mais graves e tormentosas, porque primeiro ele falou das criaturas que se tornam especiais, né? Por terem ali aproveitado melhor, né? E outras tantas que herdam de si mesmas situações tormentosas. A imensa gama de emoções sintetizadas na culpa. A culpa é um problema gravíssimo. E remorso, né? Que é justamente as nossas atitudes desequilibradas que levam ali a causar prejuízos maiores ou menores ao outro, isso nos trará culpa, nos trará remorso destrutivo, medo, que acaba gerando tanta ansiedade, formam então biótipos muito diversos entre si. Isso porque a culpa de um encontraria solução no perdão de outrem, decorrência natural de comportamentos transatos infelizes do primeiro em relação ao segundo. Então, a culpa de um encontraria a solução no perdão do outro. Se houvesse perdão, essa culpa seria mais diluída e esse espírito poderia retomar a sua caminhada. E isso não significa que ele deixará de ter que reajustar-se diante daqueles erros cometidos, mas ele não ficaria estacionado na culpa. Então, isso porque a culpa de um encontraria solução no perdão de outrem, decorrência natural de comportamentos transatos infelizes do primeiro em relação ao segundo. O medo, igualmente, permanece no inconsciente como sinal de advertência por algo ocorrido ou alguma ação negativa que vem sendo guardados nos depósitos da memória anterior, necessitando de mantê-los ocultos. Então, o medo por algo ocorrido ou alguma ação negativa que vem sendo guardados nos depósitos da memória anterior, necessitando de mantê-los ocultos, né? Então, é todo aquele processo. O medo é paralisante. A ansiedade como efeito, a ansiedade é o efeito do medo. É resíduo da insegurança, defluente da leviandade com que se vivenciaram muitas situações difíceis de serem enfrentadas, produzindo a instabilidade emocional que propele a psique a fugir do presente em ânsia do logo mais. Então, a ansiedade, na verdade, é uma não aceitação do presente, porque estar ansioso é não estar vivendo o presente. Se nós estivermos vivendo o presente, nós estaremos na sintonia ideal.
porque é viver o presente, é concentrar-se no presente, é trazer o passado como bagagem para a condição do hoje, né? E a projeção do futuro, mas não vivermos o futuro. O ansioso não vive o hoje, ele está sempre vivendo o futuro. E isso nós percebemos que nesse período pós-pandêmico tem se alastrado, sim, intensificado de formas alarmantes, né? Quantos de nós não estamos precisando buscar algum recurso e devemos buscar, tanto no tratamento espiritual, para os que assim entendem como nós, não é? Que temos essa bênção de sermos abertos por conhecermos, né? Os benefícios que a terapêutica espírita nos traz, mas muitos outros tantos que realmente não fazem, não têm isso no seu repertório de conhecimento e de escolhas, né? Mas a necessidade das buscas dos processos terapêuticos, né? Tanto no campo da psicologia quanto no campo, muitas vezes, da medicina, para que essas ansiedades não se tornem a ponto paralisantes, prejudicando em demasia o nosso processo, a nossa jornada. Então, por hoje ficam esses aprendizados, essas reflexões. Que fiquemos em paz.